Ok. Boa noite a todos. Primeiro agradecer aqui ao João por ter aceito o meu convite. É um gosto imenso poder ouvir aqui e ouvir as suas experiências e as suas partilhas aqui. Por isso, mais uma vez, queria agradecer pessoalmente. Obrigado, eu também. João, uma das coisas, antes de começarmos os temas que eu queria debater consigo, falar um pouco só sobre a sua experiência, um pouco como é que isto começou, esta paixão pelo futebol e ao longo destes anos, como é que isto tem sido. Só para as pessoas conhecerem também, quem não conhece, conhecer assim também um bocadinho melhor. Sim, a paixão pelo futebol desenvolve-se sempre na idade de jovem, não é? Na juventude, na infância e na adolescência, foi aí, basicamente, através da minha família, ia ver jogos desde muito pequenino, na cidade de Lisboa, em Alvalade, na Luz, no Restelo, na Tapadinha também, naquela altura. Portanto, eram as quatro equipas maiores de Lisboa. Isso fez com que eu ficasse com o bichinho do futebol. Houve uma altura na minha vida, quando andava na faculdade, que apareceu a possibilidade de colaborar com um jornal desportivo e, basicamente, foi aí que comecei a encaixar no futebol. Estamos a falar de cerca de 1980, 81, por aí. Ok. Aqui alguns temas que eu gostaria de debater consigo, porque alguns temas que eu também uso quando o João está a falar, e alguns temas também aqui que é debate na nossa, quando falamos de futebol português, também em todo o mundo, mas que é, por exemplo, o tempo útil de jogo. Na sua opinião, já falou muito sobre isto, mas gostaria que abordasse um bocadinho isto. O que é que podemos fazer para combater um pouco o escasso tempo de útil que às vezes é do nosso campeonato? Bem, há coisas que porventura podemos agilizar internamente, mas a questão do tempo útil não é um problema português, é um problema Uhum. global e a FIFA está a debruçar-se sobre ele há muito tempo. Eu penso que a tese mais consensual, aquela que, que seria talvez mais facilmente implementável, é a tese que um jogo de futebol com 30 minutos úteis, com 60 minutos úteis, seria bom, tornaria uniforme o jogo em todo o mundo, mas tem um problema, é que Direitos atualmente televisivos. direitos televisivos. Hoje em dia quem paga o futebol, como sabemos, não é totalmente, porque os espectadores, a bilhética, o marketing, a publicidade continuam a jogar um papel importante, mas as televisões pagam o maior custo do futebol, sobretudo pagam os custos do futebol mais caro do mundo e mais profissional, e portanto nunca se conseguiu encontrar aí ainda uma solução para que os jogos possam começar à hora prevista, não é? Porque no dia em que os jogos forem cronometrados, como no futsal, como no handball, sabe-se a que horas é que se começa, mas não se saberá a que horas é que pode acabar. Portanto, acho que esse é o problema. Agora, há coisas que se podem ajustar localmente, quer dizer, conquistar os jogadores e os treinadores para essa necessidade já seria importante, mas há coisas que decorrem, portanto, numa competição em que os orçamentos estejam mais equilibrados, obviamente que as equipas têm melhores jogadores, estão mais perto umas das outras, porventura estarão menos receptivas a fazer mais faltas, a perder mais tempo, a tentar equilibrar, obviamente, do ponto de vista estratégico e tático, o jogo e aquilo que será o resultado final. Obviamente que isso joga um papel importante e, portanto, sendo uma questão importante, também não é uma questão fundamental. O futebol para mim, tem uma dimensão estratégica e tática que mais nenhum outro desporto tem. Nós, quando vemos um jogo de basquete, de handball, de voleibol, na maior parte das vezes acertamos quem vai ganhar. Portanto, as melhores equipas normalmente ganham. No futebol também ganham normalmente, mas ganham em muito menor porcentagem. Porquê? Porque se impõe esse lado estratégico. Equipas que têm jogadores não tão bons, com a estratégia certa, com a estratégia adequada, com o trabalho, obviamente, também necessário, podem conseguir resultados. Podem conseguir, não, conseguem resultados positivos em muito maior porcentagem do que nas outras modalidades. Sim, eu percebo essa parte dos direitos televisivos, que acho que é o grande entrave, como acabou de falar, em termos de redução do tempo útil, que já ouvi falar muito em termos reduzidos para 60 minutos, porque eu falo muito nisto porque se virmos os jogos hoje em dia, já vi, não são todos, como é óbvio, mas vejo muitos jogos, às vezes nem passam aos 50 minutos de
de tempo de jogo. Isso é algo que, que me faz pensar, mas também, como acabou de dizer, o tempo, como os direitos televisivos são eles que pagam, e isso também torna algo chato Sim, para. mas as equipas também têm a sua personalidade. Esta semana, por exemplo, houve o jogo com mais tempo útil na Liga Portuguesa de 22-23. Foi o Benfica com o Casa Pia, com 65 minutos e 21 segundos, mais ou menos. E o segundo jogo também é do Benfica, com 65 minutos. E apesar de tudo, entre a época anterior e esta, o tempo útil de jogo aumentou cerca de um minuto. O que é importante, isso E o que é que acha significa. que está na gênese desse tempo totalmente aumentado do ano passado para este? Eu quero acreditar que os intérpretes do futebol percebem que esse é um ponto importante. Mas nós temos cada vez em Portugal melhores técnicos, melhores jogadores, o mercado está global e, sobretudo, eu noto que o campeonato este ano, independentemente da diferença que há entre o quarto classificado, neste momento é o Sporting, e o quinto, depois de salvo erro é o Casa Pia e o Guimarães, e o Vitória do Sport Clube Guimarães, as coisas são mais equilibradas. Ainda agora estava, antes de vir para aqui, a assistir à primeira parte do Rio Ave com o Sporting. E esse jogo está muito difícil para o Sporting, a equipa do Rio Ave a fazer pressão no campo todo, ou seja, a jogar de igual para igual. Isto há uns anos não acontecia, e, portanto, quando as equipas têm mais argumentos para concorrer com a outra, o tempo útil tende a aumentar, sempre que depois não há surpresas. Os 10 jogos mais importantes, os 10 jogos com mais tempo útil da Liga Portuguesa têm 4 vezes o Benfica, 4 vezes o Sporting, 4 vezes o Gil Vicente, 2 vezes o Rio Ave, 2 vezes o Casa Pia, uma vez o Portimonense, o Vizela, o Braga e creio que a outra é o Santa Clara. Portanto, estão aí as 20 participações nos 10 jogos. E há equipas que não aparecem sequer, não é? Equipas até com bastante nome. Portanto, isso também tem muito a ver com diversos fatores. Agora, penso que do ponto de vista dos espectadores é uma coisa que tem que preocupar, como por exemplo, o grande número de faltas que há na Liga Portuguesa. Há equipas que recorrem muito à falta, enfim, tudo isso é preciso perceber, porque é preciso emendar, porque depois no contexto europeu, quando as equipas portuguesas saem do Campeonato Nacional e vão lá para fora, muitas vezes, não estou a falar das top, como o Benfica, como o Futebol do Porto, o Sporting e o Braga, mas todas as outras sentem muito ritmo, sentem muita intensidade do jogo. Isso tem a ver com o facto de em Portugal jogarem menos e num ritmo menor. Interessante isso. João, outra questão que também temos debatido muito e ouve-se muito também falar nos canais e debate-se muito é o número reduzido de adeptos que vão ao estádio, e é algo que é um bocado preocupante. Às vezes escalões até mais inferiores, distrital, campeonato, Liga 3, a ter mais adeptos, mais pessoas a ir assistir aos estádios. O que é que isto tem acontecido e cada vez é mais preocupante em Portugal, na sua opinião? Eu acho que concorrem muitos fatores para isso. Desde logo, a má qualidade das infraestruturas portuguesas. Nós tivemos uma grande melhoria do parque desportivo do futebol a propósito do Euro 2004, com 10 estádios, 3 dos quais, 3 ou 4 estão fora do circuito, o estádio do Algarve, o estádio de Leiria, de Coimbra e de Aveiro. O Beira-Mar joga no estádio, no seu estádio antigo, sim. Mas esses quatro ficaram fora e, portanto, eu acho que há aqui algo a fazer. Acho que o futuro do futebol português não deve privilegiar grandes estádios, porque a maior parte dos estádios, tirando o Benfica, Sporting, Porto, não leva mais do que 20 mil adeptos. Repare-se que este ano o Sporting de Braga e o Vitória de Guimarães têm uma assistência média de 15 mil espectadores. Ambos muito iguais. 14.900, outro 15 mil e pouco. E, portanto, não vale a pena. Acho que o modelo acertado no país é o exemplo do Marítimo, da Madeira, que tem um estádio pequenino, não chega a 10 mil, mas também com um trabalho muito interessante de captação de pessoas. Tem tido, nos últimos 10, 12 jogos, cerca de 9 mil espectadores, entre 9 mil, 9.500, e acho que esse é o modelo, porque não vale a pena estar a fazer estádios nesses clubes mais pequenos para jogos em que a assistência não lota o estádio mais do que 3 vezes. É quando recebe o Sporting, o Benfica, o Porto, e portanto os estádios têm que ser melhores, tem que ser, acho que também
aquilo que é o espetáculo à volta do jogo também deve melhorar. O marketing dos clubes tem que trabalhar aí também melhor. Mas sim, quando a gente olha, por exemplo, para estádios, neste momento, salvo eu, o Aroca e o Portimonense têm assistências médias nos jogos que fizeram até agora, 18 jogos, 1000 e tal pessoas, não é? E o Bessade? Isto está publicado no site da Liga e nós vemos que o Benfica e o Futebol Clube Porto, os estádios são diferentes. O Benfica tem 65 mil e o Futebol Clube Porto 50, mas o que interessa aqui é mais até a percentagem útil de ocupação. Estão ambos entre os 84% e os 88% em todos os jogos. Já o Sporting já está abaixo dos 60% e, portanto, há muito a fazer nessa matéria. Eu acho que esse deve ser, a par do tempo, da melhoria do tempo útil, deve ser uma grande luta do futebol, porque não há bons espetáculos sem as pessoas no estádio. Percebeu-se isso quando foi os anos da Covid. Muita gente não percebia a importância dos espectadores nessa altura, percebeu como o jogo fica diferente, mas é importante que haja, que se faça em todo o país o que faz o Marítimo, o que faz a União de Leiria na Liga 3, ou seja, que levam pessoas aos estádios porque percebem que sem estádios compostos, sem o público a vibrar, o jogo de futebol é outro, não é? É muito menos interessante. Mas aqui um aspecto também estou aqui a tocar, aqui, quem está a ouvir-nos, mas também que eu já ia falar, é também o preço. Será que o preço também não é apelativo? Em relação também, na sua opinião, se não devia haver um teto máximo para os bilhetes na Liga? Também para chamar mais gente aos estádios? Também, ou seja, cada clube, dentro daquilo que é a regra geral, devia ter a sua estratégia própria. É claro que o preço dos bilhetes também joga aí importante, uma grande importância. Vivemos no país em que vivemos, não é? Isto não temos aqui o nível de vida da cidade de Londres ou de outras cidades europeias e, portanto, isso sim também tem que ser ajustado. Mas nós vemos que, apesar de tudo, o estádio do Benfica, por exemplo, tem estado sempre cheio, praticamente. O estádio do Futebol do Porto é a mesma coisa. Acho que quando o espetáculo é bom, quando a equipa está bem, quando o espetáculo tem qualidade dentro e fora do campo, as pessoas acorrem. Agora sim, não se pode, quer dizer, o preço não pode ser igual, e também não é, num estádio sem condições, onde as pessoas vão apanhar frio e suportar condições adversas e muitas vezes à chuva, e um outro em que estão tranquilamente a assistir ao jogo e, enfim, em alguns poucos estádios portugueses também ainda a poder também estar a conviver comendo e bebendo nos camarotes. As coisas têm que ser postas de uma forma relativa, mas sim, admito que aí também tem que se melhorar, mas eu sou também mais do lado do aumento da qualidade do espetáculo. Acho que se a qualidade do espetáculo melhorar, se a qualidade das estruturas acompanhar, eu tenho a sensação que as pessoas terão tendência a ocorrer a maior número ao estádio. Depois também tem que se ter cuidado com outros fatores, né? Nós vemos acontecer às vezes à volta dos jogos de futebol atos que não são compatíveis com aquilo que nós gostamos de ver, por exemplo, em Inglaterra, com as famílias ir ao futebol, os amigos, ou seja, nós continuamos a ter muitos incidentes à volta do estádio que põem problemas de segurança e, portanto, as pessoas também se vão afastando por causa disso. Isso é um problema que devia ser encarado de frente. Eu tenho há muitos anos a ideia de que os clubes devem ser tão rivais dentro do campo como devem colaborar uns com os outros no aumento na melhoria do espetáculo fora. Portanto, ter pontos para melhorar o marketing, para estabelecerem pontos em todas as áreas que estão à volta do futebol. A realidade é lá para dentro e esgota-se nos 90 minutos. Quem ganha. E depois é preciso não esquecer que só ganha um todos os anos. As pessoas, às vezes, em Portugal, estão tão dependentes, os grandes clubes, das receitas da Champions, que todos nós sabemos que a partir no final de março, por volta de 15, 30 de março, abril e maio, são meses terríveis em Portugal, não é? Porquê? Porque os grandes clubes precisam daquelas verbas como de pão para a boca, não é? E é todo esse mundo que é preciso mudar e relativizar, não é? Porque no dia em que os dirigentes em Portugal perceberem que só ganha um, mas que em termos económicos têm que ganhar todos, as coisas mudam. Na NBA é impossível
no desporto americano é impossível haver uma entidade que não tenha lucro ao final do ano. Isso pura e simplesmente não existe. Não é? Portanto, as equipas têm que, por muito que paguem aos seus atletas, têm que gerar dinheiro suficiente para que a rentabilidade do negócio não seja posta em causa pelos resultados esportivos. Então, como é que aqui em Portugal, focando-se aqui em Portugal, como é que os clubes podem se tornar mais sustentáveis? Olha, se calhar, como é que pode? Com uma gestão melhor, não é? Sim. Com uma gestão melhor, há coisas que... Atenção, eu não sou totalmente crítico do futebol português, há coisas que se fazem muito bem. Sim. O futebol português tem uma capacidade, eu falo muitas vezes nisso, de se autorregenerar todos os anos, que é absolutamente fantástica. Ou seja, todos os anos se vende em Portugal, eu não diria os melhores jogadores, mas claro, também os melhores jogadores, mas sobretudo os jogadores mais mediáticos, e que eles são mais requisitados pelo mercado internacional, e apesar disso, todos os anos, o Benfica, o Sporting, o Porto e até o Braga conseguem continuar a competir internacionalmente. Veja-se o caso do Benfica, que vendeu o Darwin Núñez, agora vendeu o Enzo Fernandes e passou a fase de grupos. O Futebol do Porto, idem aspas, vendeu o Vitinha, o Fábio Vieira, vendeu o Francisco Conceição, enfim, posso-me estar a esquecer de algum jogador, mas vendeu muitas das suas pérolas da formação e está de novo na fase seguinte da Champions. E o Sporting, que vendeu também jogadores, o Mateus Nunes, já tinha vendido o Palhinha, também só não passou enfim, por aquele disparate competitivo com o Marselha, em que dilapidou em 2 jogos a vantagem que tinha conquistado ao ganhar ao Tottenham. Ou seja, as equipas portuguesas têm bastante nível, conseguem a esse nível gerir bem. Agora, é evidente que tem que ter cada vez mais cuidado com as contratações que fazem. Um jogador que em Portugal custe 6, 7 milhões de euros tem que ser para jogar, não pode ser para ver se serve ou não. Há toda um série de cuidados que é preciso ter com a contratação dos jogadores que podem produzir esse efeito de que falámos, né? tornar, digamos, a gestão mais rentável e dar aos clubes a possibilidade de terem digamos, esses resultados financeiros que não têm. Nós sabemos que, tecnicamente, Benfica, Sporting e Porto, só para falar dos 3 grandes, estão falidos, tecnicamente falidos, não é? Ou seja, as contas são absolutamente negativas e, portanto, isso é uma coisa que há que mudar nos próximos anos. Agora, até aí os clubes estão em consonância com o país. Nós também temos uma dívida externa de 120 e tal por cento do produto interno bruto e, portanto, nem aí o futebol destoa daquilo que é a média da sociedade portuguesa. E quando falamos dos direitos televisivos, algo que também temos vindo a falar há algum tempo, isso também ajudava a equilibrar um pouco os clubes aqui em Portugal? Vamos lá ver. A redistribuição dos dinheiros dos direitos televisivos está em cima da mesa. Toda a gente estava à espera dessa centralização de direitos, enfim, o caminho está a ser seguido, mas isso não é uma varinha mágica. Ou seja, primeiro, os 3 grandes em Portugal só aceitam a distribuição no final do dia se o bolo aumentar. Ou seja, sim senhor, que haja mais dinheiro para distribuir, mas que eles não percam um cento. Esse é um ponto que tem que ser conseguido no patrocínio que eventualmente vier a ser assinado pela Liga com uma entidade qualquer. Depois há outro ponto que é preciso ultrapassar, que é a chave da distribuição desse dinheiro. Esse dinheiro tem que ter uma chave, sabe? Tem que haver associada a uma outra distribuição do dinheiro, o mérito desportivo, enfim, vários fatores. Há diversos casos na Europa que nos podem apontar o caminho a seguir. E eu acho que também está esse dinheiro, numa primeira fase, penso que isso também está no espírito de muitos dirigentes, também tem que servir não só para os clubes mais pequenos e médios comprarem jogadores, mas também para melhorar as suas infraestruturas. Isso liga com aquele ponto que eu falei há pouco, de que os estádios têm que ser mais acolhedores e mais amigos digamos, da ida aos estádios. Agora, isso não é uma varinha mágica, porque estaremos a falar sempre de quanto é que pode aumentar. O bolo tem que aumentar muito para se aumentar 1,5 milhão ou 2 milhões em cada clube mais pequeno, por exemplo. Não é? E esse dinheiro pode ajudar, mas não há só por si a diferença que separa entre o estar mais ou menos do vir a estar muito bem. Não, nunca será assim. Os clubes em Portugal vão ter cada vez mais
de seguir o exemplo do Benfica, Sporting e Porto. É tentar vender bem, comprar melhor e aí gerar as mais-valias para serem rentáveis todos os anos, ou seja, terem uma exploração positiva, que é uma coisa que normalmente não tem. Mas mesmo assim, descontando algum capital que suspeito que vai chegando a Portugal, como vai chegando a todos os países da Europa e do mundo, a verdade é que temos também casos positivos de investimentos sensatos que que podem ser apontados como bons exemplos a seguir. E basicamente, para mim, é sempre modelos com o ponto no lucro. Ou seja, eu acredito em todos os projetos, não só no futebol, como em todas as áreas, que visem o lucro. Quando não visam o lucro, eu fico sempre muito desconfiado. Normalmente há ali espaço para a investigação, porque se as empresas, os clubes de futebol, não perseguem o lucro, perseguem o quê? Esse também é um ponto. E o futebol, que tem uma capacidade imensa de gerar receitas, está cada vez mais a atrair capital de diversos lados do mundo. Alguns são bons, outros não tanto, e é preciso estar sempre a monitorizar isso. Sim, as equipas também têm que apostar mais em termos de formação, mais departamentos de educação de talento também em Portugal, porque acho que também é um mercado que em termos de despender dinheiro não é tão elevado para os clubes em Portugal. Eu estava a falar daquele capital que não visa a compra e venda dos jogadores, mas que visará outras coisas. Eu não estou a falar do mercado Sim, português, sim. estou a falar a nível global. E até mercados que são mais atacados, muito mais atacados do português. Mas pronto, feita esta ressalva, sim, obviamente que a formação para qualquer clube que queira que queira ter êxito esportivo, que queira gerar receitas extraordinárias, para depois voltar a apostar e contratar outro tipo de jogadores para voltar a perseguir o êxito desportivo, é absolutamente essencial. Eu quando olho para uma equipa de futebol, acho que se deve trabalhar basicamente três vetores muito importantes. Um é a formação. E os clubes que não apostam nisso deixam-se atrasar. Neste momento há três clubes em Portugal que trabalham muito bem a formação. O Benfica, o Sporting e o Sporting Braga. Depois é preciso muita atenção ao mercado internacional, ao scouting internacional. E depois um terceiro eixo, que eu também dou muita importância, que é à competição nacional. Estar muito atento a tudo aquilo que se passa na competição nacional, e isso não tem a ver só com a Primeira Liga. Ainda agora o Sporting contratou o Diomandé, o Portimonense tinha ido buscar também o Iago Cariello à Liga 3, enfim. Há uma série de jogadores que podem ser vistos no mercado nacional, que podem também ter bastante interesse para todas as equipas. E, portanto, atenção a esses três vetores: formação, scouting internacional e competições nacionais, pode ajudar a fazer um bom projeto e obviamente, dentro do enquadramento financeiro dos orçamentos que são muito diferentes entre todos os clubes. Não é? E na sua opinião, em termos dos clubes que estão na Primeira Liga, ou até na segunda liga, os profissionais estão a trabalhar bem nesse sentido do que acabou de referir? Eu vejo que há alguns clubes que me parecem que estão a trabalhar bem. O ter eu não meto as mãos no fogo por nada, porque e para isso é preciso ter acesso a informação de dentro, Sim, em que eu termos não de fora. tenho. Mas visto de fora, eu sou capaz de dizer que, por exemplo, o Estoril, o Casa Pia, até o próprio Portimonense, me parecem estar a trabalhar razoavelmente bem, ou seja, trazem muitos jogadores para de fora e têm vendido, estão também atentos ao mercado interno. Repare, o Portimonense vendeu, além do Nakajima, ao Futebol Clube do Porto, depois, enfim, sabes o que é que se passou com o jogador, mas o Beto para a Itália, que agora é pretendido em Inglaterra. Parece que é um jogador que hoje em dia já vale, ou já vale 30, 35 milhões de euros. O Estoril, assim de cabeça, o Crespo para o Fenerbahçe, O Chiquinho. o Chiquinho e o outro, também agora não me lembro o nome, para o Wolverhampton. Ou seja, há muitos jogadores que têm chegado a mercados internacionais, hoje felizmente já não só pela via de Benfica, Sporting e Porto. A globalização e a atenção também à Liga Portuguesa faz com que os clubes portugueses possam vender diretamente. Eu também me lembro, por exemplo, daquele centro, o Tapsoba, que foi do Vitória para a Alemanha.
Agora também neste fez o Guiguetes também para a Espanha, para o Getafe, enfim, tem havido muitos clubes, já não falo do caso do Braga, porque o Braga hoje já é um clube a esse nível, quase ao nível do Benfica, Sporting e Futebol Clube do Porto, também já tem um outro nível de vendas, e o presidente António Salvador também é um grande negociante nesse ponto, e portanto também tem elevado o clube, e portanto acho que o caminho vai-se fazendo. E vai-se fazendo de uma forma em que nós temos uma posição, para mim, muito confortável no futebol europeu. Nós estamos agora em luta com os Países Baixos para a manutenção do quinto lugar do ranking da UEFA. Em princípio não o vamos conseguir, mas isso é uma luta justa com um país que até tem mais habitantes que nós. O Portugal tem cerca de 10 milhões de habitantes, os Países Baixos têm 15, mas pronto, é uma luta justa com outro campeonato. Eu fico às vezes um bocadinho surpreendido por pessoas aparentemente inteligentes quererem comparar o campeonato português ao inglês, ao alemão, ao italiano, ao espanhol. Isso nunca vai acontecer. Estão à espera disso. Difícil. Do melhor, não é difícil, é mesmo Quase impossível. impossível. A esse nível, a nível económico ou financeiro, é impossível. O que se pode esperar, sim, é um aumento da competitividade, tentar que os clubes sejam mais próximos uns dos outros, melhorar a Liga Nacional. Enfim, todo esse tipo de trabalho é possível. Agora, em termos globais, esperar que algum dia, por exemplo, um clube, o Benfica, por exemplo, possa resistir à venda do Enzo Fernandes, é uma utopia. Ou o Sporting não vendeu o Mateus Nunes, ou o Futebol do Porto não vendeu o Vitinha, ou o caso do Porro, para o ano, se calhar, ou daqui a 2 anos, não sabemos, o Diogo Costa. Quer dizer, são jogadores que nós sabemos que vão sair, porque eles próprios também querem. Por muito que isso às vezes custa ouvir aos adeptos dos grandes clubes portugueses, quer dizer, jogar nesses clubes maiores, nos Manchester, no Liverpool, no Bayern de Munique, no Real Madrid, no Barcelona, não é a mesma coisa que jogar em Portugal. E, portanto, isso é compreensível. Isso é como alguém que possa estar numa rádio regional, ter um convite para ir para a maior televisão da América. Quer dizer, não há volta a dar, é mesmo assim. Tem que ir, o mercado devido às suas leis, e portanto nós temos que olhar para isso com alguma naturalidade. Quanto mais depressa encararmos isso com normalidade, mais depressa podemos olhar e perceber quais são os pontos fortes que o futebol português deve seguir. Portanto, a excelência na formação e fazer da nossa liga um palco para a afirmação global dos jogadores. Ou seja, fazer com que isso tenha acontecido nos últimos 10, 15 anos, primeiro através do Futebol do Porto, depois entre o Porto e com o Benfica, o mercado sul-americano vinha a apresentar os seus jogadores à Europa do futebol através desses clubes. E por isso é que passaram cá o Falcão, o Hulk, enfim, o Gaetão, o Enzo Fernandes enfim, tantos jogadores. Rodrigues, tantos jogadores. Não acabávamos. 15, podemos citar 10 ou 15 ou 20 grandes de um lado, pelo menos nesses dois clubes, e também no Sporting, agora também ultimamente. Sim, mas como acabou de referir, disse dos clubes, e estava a falar mais dos simpatizantes e adeptos. Um clube também tem que, para também estar sustentável, sustentavelmente tem que vender jogadores. Não é? Tem que vender jogadores. E um jogador também, como disse muito bem, a competitividade da equipa, uma competitividade da Liga Inglesa, acho que é muito diferente, e também o dinheiro que vai receber, acho que também a diferença é muito grande. Sim, não reparo, neste caso, tanto quanto julgo saber, o Chelsea ofereceu ao Enzo Fernandes, por exemplo, um ordenado anual entre os 10 e os 12 milhões de euros. Isso é impossível se quer pensar que um clube português possa pagar isso. Ele recebia para aí 1 milhão, 1 milhão e meio no Benfica, portanto, net. E, portanto, que é sempre metade daquilo que o clube tem que depois pagar ao Estado. E, portanto, não há volta a dar. Ou seja, em relação aos grandes jogadores, a Liga B-Win há sempre um ponto de passagem. A questão é que essa passagem se torne não tão curta, possa durar um certo tempo, um tempo suficiente para que os clubes possam conseguir de vez em quando um ou outro êxito internacional. Eu não ponho de lado que, tal como aconteceu já no século XXI, nos últimos 23 anos, as pessoas esquecem-se disso, mas o Sporting perdeu uma final da Liga Europa, aliás, até jogada em Alvalade. O Futebol Clube de Porto, além de ter sido campeão europeu e ter ganho em 2004, ter ganho a Taça UEFA no ano anterior, em 2003, ainda ganhou uma Liga Europa numa final com uma equipa portuguesa, o Braga, que por sua vez, nas meias finais, tinha eliminado o Benfica. E o Benfica de Jorge Jesus, depois disso, também já chegou 2 vezes à final do Liga Europa. Ou seja, estamos aí só 3, 4, 5, 6
6 finais. E portanto eu acho que nós futebol português, com um bocadinho com boa gestão e com um bocadinho de sorte, pontualmente podemos chegar lá. E aliás, somos o país que mais vezes lá chega, tirando os 5 grandes. Isso é verdade. Isso é verdade. Estamos na segunda edição da Liga 3. Na sua ótica, a Liga 3 foi criada e acha que também está a criar uma boa aproximação às ligas profissionais, esta criação da Liga 3. Qual é a sua opinião nesta criação da segunda edição, que já vamos na segunda edição da Liga 3? Bem, tanto quanto me apercebo, a Liga 3 foi criada para que os clubes tivessem uma pista eu diria, mais de real aproximação ao profissionalismo. O Campeonato de Portugal era uma prova muito grande, não é? E com muito aleatório. Chegar lá, quer dizer, conseguir o apuramento era uma coisa muito difícil. A Liga 3 proporciona aqui uma fase norte e sul com muito interesse. Este ano estavam ali 7 ou 8 equipas que já participaram no campeonato da Primeira Liga, assim de cabeça, além do Clube de Futebol Os Belenenses, o Alverca, o Leiria, o FAF, a equipa B ainda do Sporting, lá em cima também no Norte, o Felgueiras. Há várias equipas. O Varzim, o Varzim, a Académica. A Académica, portanto são 7, há 7 ou 8. Nós encontramos nesta liga, digamos, uma série de critérios que é preciso cumprir e que são muito importantes e que vão, digamos, ginasticando as estruturas desses clubes para estarem mais aptas quando chegam à segunda liga, porque o profissionalismo inicia-se na segunda liga, não é? Portanto, os campeonatos profissionais que estão na liga é a primeira e a segunda, é a Liga B-Win e a SABCE. Portanto, este campeonato intermédio, eu acho que tem muitas virtualidades, sobretudo ao nível até do aparecimento dos jogadores, para além dessa parte toda que eu estive a falar, mais ligada à gestão, do ponto de vista desportivo, que é sempre o mais importante, um palco de visibilidade aos jogadores, até através das transmissões do Canal 11, que tem feito com que vários jogadores tenham chegado até à Primeira Liga, e houve 1 ou 2 que até foram para o estrangeiro direto. Sim, o salto que muitos jogadores deram para a Primeira Liga, para a segunda, para o estrangeiro, é algo também notório da qualidade e da visibilidade também que o Canal 11 e a Federação têm dado também a esta competição, que é verdade. Porque também não nos podemos esquecer disto, porque a visibilidade também está em transmissão de jogos, que é do YouTube, quando não dá para transmitir todos pelo Canal 11, transmitir-se pelo YouTube, acho que também é algo que também ajuda a ter uma visibilidade maior e as pessoas também conseguirem assistir aos jogos. Isso é algo também que é notório e recentemente não, tem-se visto também jogos do Campeonato de Portugal, que o Canal 11 também transmite, e isso também é algo também de realçar, porque é algo importante. Uma das questões também... Diga. Não, diga. Não, ia só dizer, quando uma das pessoas, ou a pessoa mais, não vou falar em nomes, escusa me perguntar, mas que mais importância teve na criação do canal, costumava-me dizer que havia todo um futebol anónimo que não chegava às pessoas, mas que tinha muita qualidade. E que era impossível o futebol português ter, como tinha e como tem, qualidade superior na Primeira Liga e na Segunda, e depois não houvesse uma base que também tivesse bons jogadores e bons treinadores e que tivesse uma espetáculo. E a verdade é que estas transmissões de que falava confirmam tudo isso. Nós vemos grandes golos, grandes jogadas, vemos equipas muito bem estruturadas. E ainda agora na Liga 3, o Sporting foi eliminado pelo Varzim. Onde é que joga o Varzim? Na Liga 3. Que deu muito trabalho a seguir também ao Benfica. E houve várias equipas da Liga 3 que foram até uma fase avançadas da prova. O Lanque Vilaverdense, que ainda não perdeu, salvo erro, este ano na Liga 3. E outras equipas que estão bem organizadas, têm bons jogadores, têm bons treinadores. Acho que isso é um mundo que era um mundo que era desconhecido, estava enterrado e que veio à superfície e valorizou muito o edifício do futebol português. Acho que o Lanque perdeu, não foi neste fim de semana que ficou em casa de São Joanense, mas perdeu, acho que no jogo em casa com o Felgueiras, se não estou em erro. Mas eu não tinha perdido a única equipa que jogou com o Bessade, e isso é. Eu acho que é muito competitivo. Eu sou da altura também estava no Campeonato de Portugal quando estava no Espinho, e mesmo havendo visibilidade não havia transmissão de jogos, e
e era difícil rever alguma coisa, ter acesso a jogos, que é a realidade, e não podemos estar a fugir a isso. No ano passado, na fase de subida, na fase de subida da Liga 3, para ver quem subiu os dois primeiros para subir à Liga 2, houve VAR. Mas nós também, se olharmos para a segunda liga, vemos que não há VAR. Qual é a sua opinião em relação a isto, visto que estamos numa liga que também é profissional? E se olharmos também lá para fora, tentamos comparar, há ligas inglesa, alemã, francesa, que há muitas têm VAR. Qual é a sua opinião em relação a isso? Acho que também já é tarde, acho que já devia ser. Sei que dizem que para o ano vem. Olha, eu fico muito contente da discussão agora ser essa. Ou seja, há uns anos, felizmente, o futebol estava, para algumas pessoas, devia viver com o erro, que o erro fazia parte do jogo. Claro que não faz parte do jogo e todos os erros que possam se emendar no futebol ou na vida devem poder ser emendados. E, portanto, eu fico muito satisfeito que se passe de uma fase em que se diabolizava o VAR, como agora se quer o VAR noutras ligas e mais, até se quer o VAR nas ligas em que ele já está presente, até com maior capacidade digamos, de intervir no jogo. Bem, tudo isso é positivo, significa que as pessoas do futebol percebem que as novas tecnologias podem ser um auxiliar, podem e confirmaram-se como sendo um auxiliar de verdade desportiva. Eu gostava que isso acontecesse, gostava que em Portugal as ligas profissionais o tivessem. Mas também é uma questão económica, há outros fatores, não é só por vontade das pessoas do futebol, parece-me que estaria e deveria estar. Depois é uma questão de organização e de viabilidade económica, não é? Mas eu acho que, sinceramente, não tardará muito que todas as ligas profissionais da Europa tenham, e nesse caso, em Portugal, como sabe, há duas ligas, não é? Há a Liga BeoIN e a SABSEC, que são profissionais, e, portanto, se ambas pudessem ter igualdade de circunstâncias, seria melhor, porque nós já percebemos que a verdade desportiva, com o VAR, tirando 2 ou 3 casos de erros, que sempre acontecerá na vida, o futebol hoje não tem comparação do que era há 10 anos ou há 20. Quer dizer, eu vivi esse tempo e felizmente que consegui chegar a este momento em que vejo um espetáculo com o qual me identifico mais e que é um espetáculo muito mais transparente. Também no início, mas acho que o VAR também veio trazer isso, concordo. Claro que tem aquela do golo festejar e depois fez as coisas que me tornou mais. Mas acho que em termos de verdade esportiva, eu sou a favor disso, acho que trouxe algo mais igualitário e eu acho que isso também acho que é o mais importante. Mas olha, também aí vai haver melhorias. Repare, no último Campeonato do Mundo, e essa tecnologia também está, também lá está, é cara, mas tem a ver com a triangulação, precisa de muitas câmaras. O VAR só funciona em estádios com um mínimo de câmaras, não sei se são 6, se são 8, ou seja, não é só querer, é ter condições para. Por isso é que eu falava da parte económica ou financeira. Mas no futuro nós vamos ter isso em tempo real e até esse problema praticamente vai desaparecer. Ou seja, eu percebo que é incómodo até para um jogador, para uma equipa, para os espectadores e tal, e para os próprios espetáculos estar 3, 4 minutos, como ao princípio estava, para esperar, digamos, a confirmação. Mas isso vai ser cada vez mais rápido. Portanto, a direção, o caminho é esse. E chegaremos a um ponto em que isso será quase instantâneo. Sim, concordo. Estamos quase aqui a terminar, João. Uma questão também que queria colocar, que se tem vindo a falar, é a fusão de clubes, do BSAD. Fundir-se com algum clube, visto que de situações também conhecemos. Já se falou também de um ou outro também que está na segunda liga. Qual é a sua opinião em relação a isto, visto como uma equipa que está na primeira liga? A possibilidade de se fundir, sem tocar em nomes de fusão, mas já se falou sobre a fusão do BSAD com algum outro clube. Qual é a sua opinião em relação a isso? Bem, mais do que fusão, o que vejo é tentativas de comprar licenças que já existam para servir outros clubes que não estão na. Enfim, eu gosto muito do modelo competitivo dos Estados Unidos. Sou um fã de muitos esportes dos Estados Unidos que acompanho, nomeadamente a NBA, e portanto a tradição lá são, como sabe, ligas fechadas. Não há promoções nem despromoções, as grandes ligas dos Estados Unidos, porque depois as pessoas esquecem-se que existem há dezenas e dezenas de ligas de futebol por todos os estados dos Estados Unidos, como existem no basquetebol e no beisebol. As pessoas não imaginam, quando às vezes hoje falar disso, há muito desconhecimento. Existem muitas ligas. Agora, aquelas de topo são fechadas, têm X e ninguém sobe e desce a não ser quando não cumpre critérios financeiros ou número de assistências. E, portanto, estava a perguntar sobre se devia haver mais fusões, é isso que estava a comentar? Não, se é a favor dessas fusões, visto que os clubes também querem fundir com alguns
Não, Por não exemplo, como sou aconteceu porque com o Estrela da Amadora, o Estrela da Amadora fugiu-se com o sim, Sintra sim, também Futebol. com o clube de Sintra, agora também se fala que a licença do Vila Franquense pode ser comprada por um clube do Norte, enfim, fala-se de Fala-se toda do essa. Espinho. Exatamente. Eu não quero, enfim, também ser muito específico em relação a isso. Claro, isso Ah, também é o que se ouve, não é? o o que eu estou a dizer é assim, eu estava-lhe a dar o exemplo norte-americano para dizer que eu gosto mais do modelo associativo europeu, devidamente vistoriado do ponto de vista da concorrência e, portanto, cada clube consegue o seu lugar pelo mérito desportivo e e não deve poder abdicar dele. Ou seja, não deve, para mim, eu não gostaria de ver isso acontecer, não é? Portanto, mas percebo que há aí uma, uma, um tecido legal que eu também não sou especialista e, portanto, não me quero comprometer com opiniões definitivas sobre isso. Quer dizer, não gosto mais de ver as equipas conquistarem os seus lugares nas diversas competições e depois esse lugar é só deles, não deveria poder ser transacionado. Mas isso, lá está, não me cabe a mim analisar e não tenho suficiente informação Claro. para, para me, para me debruçar sobre isso. Sim, era só. Então, isso era só mesmo para saber a sua opinião em relação à fusão, sem tocar muito em nomes, só Pois, para mas é saber que a sua opinião, mais nada. não há só o caso de fusões que foram, digamos, pretendidas. Estamos a falar também de compra de licenças, enfim, chamemos-lhe o que quisermos. Eu não gosto muito de ver isso acontecer e gostaria mais é que as SADs portuguesas fossem cada vez mais apetecíveis para Sim. capital honesto no sentido de querer fazer funcionar o lucro como fator de remuneração do acionista e que pudessem cada vez mais estar interessadas no futebol português, como se percebe no futebol inglês e noutros países. Tocou aqui uma parte aqui do modelo dos Estados Unidos, mas aqui algo que também para lhe colocar esta questão que é em relação. Também acha que para sermos algo mais sustentáveis, mais competitivos, a redução de equipas na Primeira Liga, acha na sua ótica que podia ajudar? Nós já tivemos 16 equipas na Primeira Liga e eu não notei que tivesse melhorado a qualidade. Eu não vou lá pela diminuição dos clubes. Vou lá pela alteração da competição. Ou seja, eu gostaria de ver, seja qual fosse o formato, gostaria de ver a época a acabar, por exemplo, num play-off. O segredo é sempre este, é levar o momento da decisão até o mais tarde possível. Isto não acontece só em Portugal. Aliás, até temos tido nos últimos tempos campeonatos que se decidem nas últimas 3, 4 jornadas. Mas, por exemplo, o Bayern chegou a ganhar um campeonato no princípio de março. Ganhou o pai uns 9 seguidos, a Juventus ganhou o pai 9 ou 10. Esse é um problema geral, é como o tempo útil. Não é um problema só português. Em Há pessoas geral. que acham. É geral. Porque instalaram-se 2, 3 grandes potentados entre cada país e a luta da competição é mais entre eles. Não é? E mesmo assim, por exemplo, Portugal teve neste século já teve 4 campeões: o Boa Vista, o Sporting, o Benfica e o Porto. É mais ou menos o normal. E até há países grandes igual a nós, e até há parece-me, talvez ninguém tem menos que nós, mas há um que tem 4, um ou dois têm 4. E, portanto, nós aí também não estamos mal todo. Qual era a pergunta? Depois passou-me Em também. relação a isso, essa redução de equipas, Não vou lá pela redução das equipas, vou lá pelo refinar da competição no sentido de fazer com que haja uma época regular e que depois ela tenha uma parte final em que em haja playoff. mais equipas que ainda podem ser campeãs. Eu gosto, por exemplo, do modelo belga. O modelo belga tem ali também uma parte final em que os pontos se dividem por dois. Portanto, Uhum. a fase regular dá sempre alguma vantagem às equipas, mas pode haver diversos modelos de play-off. Esse é um deles, pode haver, Sim. conheço três ou quatro que sejam diferentes. O que eu queria aqui sinalizar é o seguinte: sou adepto não da redução de equipas, mas sim da alteração do quadro competitivo que ajuda a levar a decisão do campeão até o mais tarde possível, até ao último jogo. Isso é que era o ideal. Assim, uma última questão tinha mais, mas depois também isto vai para o Spotify amanhã, não queria ficar assim muito longo.
estamos a ficar próximo, a chegar a mês de fevereiro, competições europeias. Queria que também falasse um bocadinho do sorteio, em relação ao que estamos a chegar mais, já estamos próximos, já não existe uma discrepância grande quando foi o sorteio em meados de dezembro. Estamos próximos de. O Sporting está quase já com o Midland, acho que é na próxima semana, não é? Ou é na outra, se não estou em erro. Sim, com o Midland, sim. E eu queria que falasse um pouco sobre o sorteio do Sporting, também do Braga e as equipas da Liga dos Campeões. Lembro-me das equipas, o Benfica é com o Bruges, o Futebol Clube Porto É com o Inter, é com o e o Inter. Braga é com a Fiorentina. Exatamente. Eu acho, sinceramente, que destas equipas há aqui duas delas que têm uma tarefa, para mim, um bocadinho mais simplificada. Não é? O Benfica, mesmo nas Champions com o Bruges está aquilo que vimos com o Futebol com o Porto na fase de grupos, a equipa está diferente. Nessa altura liderava o campeonato, neste momento está em quarto lugar no campeonato belga, desceu um bocadinho. Eu sinceramente acho que com ou sem Enzo Fernandes a equipa do Benfica evoluiu imenso e é favorita. Acho que o Sporting também frente ao Midtjylland também tem tudo para continuar na Liga Europa. Acho que os confrontos do Braga com a Fiorentina, mas sobretudo o Porto com o Inter, são confrontos muito mais exigentes, não é? O Inter não é neste momento talvez das melhores equipas da Itália. A melhor equipa da Itália é o Nápoles. Mas enfim, o Inter não é a melhor, mas anda lá perto. E portanto, a mim, está em segundo classificado. Sim, e esta semana ganhou o Milan, salvo erro. Fim de semana, agora. E portanto, é o confronto mais difícil, é o do Futebol Clube do Porto. Acho que o Braga também com a Fiorentina, mesmo que a Fiorentina não esteja nos lugares cimeiros, também é um confronto muito difícil. João, agradecer-lhe mais uma vez por ter aceito o convite. Gostei bastante de ouvir as suas explicações e as suas experiências e a sua opinião em relação a alguns temas delicados e que se tocam muito aqui em Portugal. Agradecer a todos. Amanhã isto também vai para o Spotify. Mais uma vez, João, um abraço e sucessos profissionais e pessoalmente pessoais. Muito obrigado, foi um prazer também, gostar aqui. Boa noite. Boa noite, um abraço. Um abraço.